Irmãos, nós estamos vindo de um período que nós estamos falando sobre arrependimento. Amém? Amém? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, o que é arrependimento? Explica para ela aí o que é arrependimento. Eu quero abordar aqui algumas perguntas sobre arrependimento. Primeiro, o que é arrependimento bíblico? O que a Bíblia ensina sobre o que é arrependimento? Segundo, por que devemos nos arrepender? E terceiro, atitudes de alguém arrependido. Amém? O tema do nosso congresso é metanoia. Se você puder pôr a imagem aí, metanoia. No Instagram, eu falei um pouquinho a respeito disso, o que é metanoia. Metanoia, no original, no grego, ele é transformar ou mudar a forma de pensar. Irmãos, o Evangelho tem essa capacidade em nossas vidas, amém? O Evangelho é a única coisa que pode mudar a nossa forma de pensar. Eu gosto de um exemplo que eu já ouvi algumas vezes, já falei ele algumas vezes. Quem pode amar mais um filho do que uma mãe? Ninguém. E a mãe fala para o filho, não anda com as pessoas erradas, faz as coisas certinho. E no final das contas, algumas mães vão visitar os filhos na cadeia, não é isso? Mas a pessoa vem, entra para a igreja, conhece Jesus, passa pelo encontro, é transformado. E depois disso, a vida daquela pessoa nunca mais é a mesma. Como pode um conselho da mãe que ama tanto o filho não ter tanto efeito quanto o Evangelho tem em nossas vidas? Então o Evangelho, ele não é um conselho, o Evangelho é uma transformação, amém? Então, metanoia é uma forma diferente de pensar, uma transformação na sua mente. Essa palavra metanoia, ela é muito conectada com a palavra apóstolo, né? Os apóstolos usavam muito essa palavra de arrependam-se. O centro do Evangelho, a gente vai ler alguns versículos, todo o centro do Evangelho aponta para uma única direção, que é o arrependimento. Sem arrependimento, não podemos chegar até Jesus. Mas vamos lá, o que significa essa palavra apóstolo? A palavra apóstolo, ela não era, explicando metanoia, transformação de mente, e levando você a entender o contexto completo que os apóstolos ensinavam e pregavam. A palavra apóstolo não era usada para apóstolos. A palavra apóstolos, ela era usada para um navio de guerra, é um termo militar. Quando esse navio era carregado e eles iam dominar outras cidades, outros lugares, eles levavam esse navio e esse navio era chamado de apóstolo. Dentro desse navio havia pessoas que era especialista na cultura, do povo que ia ser colonizado, ia ser tomado. Tinha pessoas com a arquitetura pronta, tudo. Então eles chegavam num lugar, eles desciam do lugar, tomavam o lugar e estabelecia o reino romano. Amém, irmão? Vocês estão entendendo? Então o apóstolo era usado isso. Então, quando a palavra metanoia é usada, ela é usada nesse termo. Quando nós, como apóstolos de Cristo, como soldados do Senhor, chegamos num lugar, nós levamos uma outra cultura, um outro reino, uma outra forma de pensar. E isso está dentro de nós. Então, isso é a nossa característica como servo de Deus. Então, nós não somos pessoas que vivem com a comparação desse mundo. Nós não temos o padrão desse mundo, nós não levamos o padrão desse mundo. Mano, aumenta um pouquinho esse microfone que parece que eu tenho que ficar gritando. Eu acho que eu não estou me ouvindo aqui no retorno. Tá bom? Ouviu, Rafa? Dá um pouco de retorno aqui para mim. Então, toda vez que nós chegamos num lugar, irmão, nós temos um propósito, amém? Olha para o seu irmão e fala assim, você é uma pessoa de propósito. Você não está nessa terra à toa. Você não foi comprado pelo sangue de Jesus à toa. Amém? Então, quando nós falamos de arrependimento, de mudança de mentalidade, nós falamos de pessoas transformadas.
Como vamos ter pessoas transformadas, irmãos? Primeiramente nós sendo transformados. Os nossos padrões sendo transformados, levaremos o padrão que agora nós portamos de Cristo para outras pessoas. Amém? Amém? Essa palavra arrependimento na Bíblia, ela tem duas palavras, né? A Bíblia foi escrita no grego e no hebraico. No hebraico, essa palavra arrependimento significa conversão. Então, olha só como essas duas palavras se completam. A conversão você está indo para um lugar, você para, né? Quem tem habilitação aqui sabe, né? Quem já tomou multa de conversão proibida, eu já tomei essa multa, irmãos. Você vai entrar num lugar que você não pode. Então eu estou indo aqui e eu vou fazer uma conversão. Então eu paro e volto, né, tem lá o retorno, e eu volto de novo para o caminho, certo? Isso é conversão. Aqui tem um ponto-chave que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. Muitas pessoas, elas começam a sua jornada com Cristo, elas entram no propósito de Deus, e elas entram nessa conversão. Realmente, elas começam a ter uma mudança de vida. Como? A pessoa antes ia para as baladas, ela fumava, ela bebia, ela saía com todo mundo, e agora ela parou, ela não faz mais isso, certo? Mas a palavra arrependimento não quer dizer apenas conversão. Não adianta você mudar a rota, você tem que mudar o pensamento. Aqui é que se completa o negócio. Por que muitas pessoas estão na igreja, ela entrou no processo de conversão, mas na vida dela não dá frutos do Espírito Santo? Por quê? Porque ela não mudou a forma de pensar. Ela ainda acha que o pecado não é tão perigoso assim. Os costumes e os velhos hábitos não são tão maus, porque agora ela está dentro da igreja, porque ela se converteu. Isso é uma parte do processo da conversão. Então a conversão completa, tanto no grego quanto no hebraico, né, do arrependimento é conversão de caminho e mudança de mentalidade. Aqui é que está o negócio, irmãos. Não adianta nós mudarmos o caminho e não mudar o pensamento. Então, o grande desafio que nós, como líderes, como homens de Deus, como esses apóstolos que carregam essa cultura para as pessoas, é fazer as pessoas entenderem o processo completo, que não adianta só vir para a igreja, né? Algumas pessoas vêm para a igreja e têm uma vida totalmente tortuosa, e você fala assim, mano, mas por que essa pessoa está vindo na igreja? Porque talvez na mente dela, ela entendeu que arrependimento e conversão é apenas mudar o caminho, mas continuar com o mesmo pensamento. Então, não é isso. Então nós, como líderes, temos essa função de falar, não, peraí, esse seu estilo de vida não condiz com o estilo de vida bíblico. Como podemos influenciar o reino na vida das pessoas? Com a palavra. Sem a palavra de Deus, não existe. Isso é uma furada. Então, a palavra de Deus ensina você a ter princípio. Aqueles princípios é do reino. Aquilo tem que transformar a sua vida. Por exemplo, né, aqui tem bastante jovens. Né, é um congresso de jovens, só tem jovens. Você chega e fala assim, olha, se você fornicar é pecado. Mas a pessoa, irmãos, ouçam isso, ela vem com uma cultura mental, ela acha que aquilo não é pecado. Ela se diz cristã, porque ela converteu o caminho dela, mas na mente dela, ela não consegue entender que aquilo é pecado. Aonde que entra o arrependimento? Quando nós nos deparamos com a palavra, do que devemos nos arrepender? Do nosso estilo de vida, do que nós somos. Depois da queda, entrou o pecado. E quando entra o pecado, ele contamina a situação. E agora a conversão, o arrependimento traz isso. É quando você chega diante do pecado e você fala assim, não, isso não condiz com o reino. E isso sim é um completo ciclo do arrependimento em nossas vidas, que é a mudança de caminho juntamente com a mudança do pensar. Amém? Então, onde entra o arrependimento? Quando nós olhamos para o reino
e vemos que nós não estamos nos padrões do reino. O reino de Deus, ele tem a sua constituição, ele tem as suas ordens e as suas regras. E se nós queremos ir para o reino, queremos ir para o céu, queremos entrar no reino de Deus, nós devemos conhecer o reino de Deus agora. Amém? Tem um país, eu não me lembro o nome. Se você for pego com droga lá, você acaba sendo morto. O julgamento dos caras a morte. Teve uns brasileiros que foram pegos com droga nesse país, e eles estavam em choque, né? Para eles não consideravam que maconha era droga, só que no país era droga, e simplesmente eles morreram. Olha só como que é sério isso. Então, quando não conhecemos, da mesma forma seremos julgados. Então, a conversão, irmãos, ela traz o estatuto e traz toda a constituição do reino de Deus, aonde nós devemos nos compor, nos comportar, ser. Então, no que devemos nos arrepender? Qual é o nosso arrependimento? Devemos nos arrepender do que nós nos tornamos após a queda, porque nós somos maus, o nosso coração ele é desesperadamente corrupto. Eu vou te atrapalhar, você vai para cá, eu vou para lá, eu vou para cá, você vai para lá. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo a ideia aqui? Ou não? Vocês estão entendendo a ideia? Então eu vou descer aí, eu vou perguntar para você. E você me responde o que é conversão, o que é arrependimento. Pode ser? É bom conversar, né? Aí, Daniel, você já está em choque por quê, tiozão? E aí, Carlos, fala para mim, que é o Thiago que mandou perguntar para você. O que é arrependimento? Arrependimento é você largar a mão do que você fazia e nunca mais fazer de novo. Se arrepender, voltar para os braços do Pai. E aí, é isso? Hã? Eu acabei de falar. Não me deixe frustrado. Fala aí, Dedé. Arrependimento é uma mudança na mentalidade, no pensamento, que vai reproduzir o seu estilo de vida transformado. Isso, muito bom. O que você acha, Aron? Arrependimento é quando a pessoa muda, né, a forma de viver, né? Quando ela se converte, ela torna aquilo que é errado, torna-se errado mesmo para a pessoa, e aí ela sabe que aquilo é errado. É que nem roubar. Todo mundo sabe que roubar é errado. Agora, muitas vezes a gente vai para algum outro lugar e a gente não sabe que tem que fazer fila, que tem que esperar a vez. É isso aí. Por exemplo, roubar é errado, não é, irmãos? Mas imagina só se eu venho de uma família que meu pai é ladrão. E eu vejo ele roubando. E para mim, chegar em casa, ele chega cada dia com um carro, com uma moto, e ninguém falou para mim que aquilo é errado. Eu vou achar que aquilo é errado? Se ninguém me ensinou que aquilo é errado? Então, a mentalidade ser transformada, aqui entra um grande perigo. Por quê? Ela tem que ser transformada do jeito certo, né? A pureza da palavra tem que ser o real entendimento da transformação. Não adianta nós querer transformar ou transformar alguém, alguma coisa, com o nosso pensamento. Nós só somos transformados através da palavra. Amém? Isso é extremamente importante. Então, o arrependimento, de uma forma completa para a gente entender, antes de você chegar a Jesus, você passa pelo arrependimento. Olha só, a Bíblia ela tem um cronograma, uma ordem, né? Cronologicamente ela é organizada. Jesus chegou fazendo o ministério dele? Sim ou não? Jesus começou o ministério dele quando? 30 anos depois de ser batizado, certo? Quem começou a falar de Jesus antes dele, né? João Batista. O que o João Batista pregava? Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mas que arrependimento era esse que ele estava pregando?
Ele batizava as pessoas para quê? Qual era o significado daquele batismo? Arrependimento dos pecados. Era um arrependimento do quê? Das atitudes, não era isso? Então, quando nós falamos de arrependimento de atitude, nós estamos falando de algo emocional ou decisão? É aí, irmãos, a chave do negócio. Para a gente entender uma forma correta do que é um arrependimento, não podemos dizer que o arrependimento é baseado na emoção. Por exemplo, a pessoa vai lá e faz uma coisa errada, só que ela é descoberta, e aí ela começa a chorar, e entra em choque, e tal. Ela se arrependeu? Pode ser que sim, pode ser que não, a gente nunca sabe se a pessoa se arrependeu ou não. Mas, se ela não tivesse sido descoberta, será que ela confessaria aquele pecado? É aí que está o negócio. Porque às vezes a pessoa fala que se arrependeu, porque ninguém descobriu. Não, porque alguém descobriu, aí ela fala que se arrependeu. Mas se ninguém descobre o seu pecado, você é sincero com você, isso se chama decisão. Isso não é emoção. A descoberta traz a emoção da exposição, e todo mundo fica te olhando, e você fala, ai meu Deus, o que vão falar, o que vão pensar de mim, isso e aquilo outro. Mas isso é fraco, é um arrependimento fraco, que possivelmente vai te levar de novo a cometer a mesma coisa. A decisão é quando você cai em si, como foi o filho pródigo. Ele caiu em si e falou assim, eu estou errado. Eu tomo uma decisão. Qual a decisão? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Então, olha só a ordem. O arrependimento é o caminho para Jesus. Amém? Tem como chegar em Jesus sem arrependimento? Não. Irmãos, o arrependimento, ele não é espiritual. Meu Deus, pastor, o que você está falando? O arrependimento, ele é racional e decisão. Eu vou mudar de vida, eu tomo uma decisão. Quando você toma essa decisão, aí você dá entrada para o Espírito Santo. E aí sim, aí entra a obra sobrenatural de Deus, que dentro do arrependimento te leva a Jesus. Amém, irmãos? Então, o arrependimento tem uma ordem. O arrependimento não é uma emoção. O arrependimento, ele é uma decisão. E essa decisão te dá o acesso a Jesus. Amém? Não tem como chegar em Jesus sem se arrepender. Arrependei-vos, pois se convertei-vos, que é chegado o reino de Deus. E Jesus começa o ministério dele depois disso. Logo em seguida, quando João Batista já é preso. Não, quando João Batista batiza Jesus, logo depois em seguida ele vai preso, e aí Jesus começa o ministério dele, porque ele foi para o deserto, onde ele foi tentado. Amém, irmãos? Então, a ordem é essa, decisão não é emoção. Então, quando você quer uma mudança, uma transformação verdadeira na sua vida, você não pode ser motivado pela emoção. A emoção, irmãos, ela é ruim? Ela é ruim a emoção? Não, claro que não. Deus nos fez seres emocionais, uns mais, outros menos. Se Deus fez, é porque é bom. Só que nessa posição que você vai tomar, ela não é baseada na sua emoção. Cuidado com a emoção. Toda vez que você for fazer algo, que você for mudar algo na sua vida, não faça por emoção, faça por convicção. Senhor, eu serei transformado, eu quero ser mudado, de verdade. Por quê? Porque chega uma hora do conflito, da palavra, da exortação, que aí, irmão, sabe o que acontece com a emoção? Ela vai embora. E fica a decisão. Na hora do confronto, o amor que a pessoa sentia por você, todas aquelas declarações, ela some. E aí fica a decisão, se você quer ser um discípulo, se você quer ser realmente uma nova pessoa em Cristo ou não. Amém, irmãos? Aqui entra o quê? O novo nascimento. O quê? E aqui entra o novo nascimento. O que é o novo nascimento? O que é o novo nascimento, Alana? Fala aí. Você que é especialista, fez 3 faculdades de novo nascimento. Misericórdia. O novo nascimento é quando você muda a sua natureza.
Quando você está diante da palavra de Deus e você vê o que na sua vida ainda não está de acordo com a palavra de Deus. Você é muito crente, mano. Não. É isso. Mas isso aí é muito crente. O que é o novo nascimento? Ah, tá ficando melhor. O que é, meu amor? Minha mulher mais linda desse mundo. Cuidado. O novo nascimento é morrer. Irmãos, novo nascimento é morrer. Quem aqui já foi num funeral dando risada? Oh, você já foi? Levanta a mão aqui. Morreu quem? Ah, meu pai. Pelo amor de Deus, não é assim, né? Quem aqui, né, diante de um enterro fica alegre? Só a pessoa que está esperando a herança da avó que não morre nunca. Você fala, meu Deus, ela morreu, graças a Deus. Cadê minha herança? É brincadeira. Quem aqui, irmãos, ninguém fica feliz diante da morte. A morte é legal? A morte é gostosa? A morte nos faz o quê? Traz tristeza, para alguns depressão, para outros traz momentos de reflexão, onde ela para e fala assim, caramba, minha vida está uma porcaria. Mano, eu já fui muito ministrado por Deus em velório, mas muito, muito ministrado. Teve mudanças na minha vida, decisões que eu tomei na minha vida em velórios, que eu falei assim, meu Deus, eu não serei mais essa pessoa. Eu não quero isso para mim, não quero essa herança, eu quero outra herança. Eu fui tocado por Deus em velório, muitas vezes. Mas olha só, o que o velório traz? Essa reflexão, que você fala assim, meu, o que adianta o meu orgulho? O que adianta a minha vaidade, minha arrogância, minha prepotência, o meu dinheiro, minha opinião, diante da eternidade? Porque se você não sabe, irmãos, quando você vê alguém morto que você ama, ali você está tendo um encontro diante da eternidade. Você não pode fazer nada, você não pode tocar naquilo que está acontecendo, amém? Isso é a eternidade. Você fala assim, o final de todas as pessoas é esse. Nós chegamos no final de uma vida. É uma coisa muito séria um velório, né? Não é uma coisa que deve ser levada de qualquer jeito. Tem gente que nunca foi em velório e não gosta de ir em velório. Irmãos, é óbvio, eu também não gosto de velório. E muito menos fazer velório. Mas é a ordem da vida. As pessoas vivem, elas nascem e elas morrem. E lá nós temos a oportunidade de entender um pouco dessa morte. O novo nascimento, irmãos, é a morte de quem você era. E essa morte, ela traz uma consciência de uma nova natureza. É como uma pessoa que nasceu cega e um homem de Deus orou por essa pessoa e essa pessoa voltou a enxergar. Essa pessoa que voltou a enxergar, ela vai querer voltar a ser cega novamente? Não! É óbvio que não. Então, o novo nascimento, quem nasceu de novo, não quer voltar mais para a vida que ela vivia. Ela olha com uma perspectiva, sem perspectivas de volta. Então, um erro muito grande de uma pessoa que fala, irmãos, ouça isso. Um erro muito grande de uma pessoa que fala que nasceu de novo, é ficar lembrando do passado com alegria. Ah, porque quando nós fumava maconha, e que nós dava risada, e nós ia lá, e fazia isso, e fazia aquilo, e nós ficava com não sei o quê, e fazia aquilo. Lembra do passado lixo que ela vivia, podre, com alegria, com satisfação do que viveu. Irmãos, isso é uma reflexão de alguém que nasceu de novo? Não! É uma saudade fúnebre. Ou pelo menos era para ser uma saudade que não existia, que não deve existir em nossos corações. O nosso passado, irmãos, ele só serve para quê? Para ser dado como testemunho de uma nova pessoa que você se transformou, só. Então, olha só, como o arrependimento, ele pega e ele envolve tantas áreas, tantas coisas da nossa vida, que precisa ser transformado. Isso vai sendo minado, essa nova cultura. Irmãos, alguém aqui já começou inglês? Se inscreveu na Wizards?
ou receber um telefonema. Quantas aqui já começaram inglês e pararam em inglês? Aqui, ó. The books on the table, irmão. 6 anos que eu fiz de inglês. Por que você parou? Porque você chegou lá, mano. Como que alguém escreve aquilo e alguém entende aquilo que está sendo escrito, velho? Você fala, meu Deus, velho, isso aqui é uma loucura. Né? Quantos cursos começamos e paramos no meio? Por quê? Olha só, porque é uma nova cultura sendo introduzida em nosso ser, em nossa mente, em nosso intelecto, uma nova língua sendo formada, e uma nova língua traz as suas dificuldades. Entenda, o reino, nascer de novo, conhecer o reino, ser transformado pelo reino, é mais ou menos você introduzir, mais ou menos não, é isso, é você introduzir uma nova cultura num ser decaído, podre, velho, mau, sujo, e você vem com nobreza. Imagina você pegar uma pessoa totalmente, sei lá, miserável, mendigo, sei lá, passando fome, e você levar essa pessoa para colocar essa pessoa dentro de uma realeza, dentro de um palácio. O que acontece? Existe um tempo de uma adaptação. A pessoa tem que fazer cursos de etiqueta. Meu, quantos aqui demoraram? Irmãos, eu demorei muito para mudar a forma que eu falava e ainda estou nesse processo, né, o maloqueiro de ser. E precisa ser mudado, e isso vai sendo introduzido em nós, é a mesma coisa o reino. Então, vai saindo uma cultura podre, velha, decaída, amarga, má, e vai sendo introduzido a nobreza, os princípios, o reino, a pureza. E isso, irmãos, exige de nós o arrependimento. Se não houver arrependimento, não existe nova cultura do reino de Deus em nós. Amém. Isso é muito sério. Por quê? Porque queremos que as pessoas venham ser outras pessoas. Não é isso? Quando você fala de Jesus para uma família destruída, mal, tal, não sei o quê, você tem essa responsabilidade dentro de você de ver a mudança daquela pessoa, não é? Só que, irmãos, isso não cabe a você. Isso cabe à obra do Espírito Santo na vida da pessoa. O que cabe a você é você deixar o reino de Deus ser introduzido dentro de você. Nós não temos autoridade e direito sobre a vida de ninguém, mas nós temos essa autorização e esse poder dado por Deus para transformar o quê? A nossa própria vida. Perdemos, né, a estribeira, a cabeça, porque a pessoa estava caminhando com você e ela se desestabilizou e saiu da presença de Deus. Mas talvez você quer que ela esteja na presença de Deus e nem você está na presença de Deus. Você está entendendo isso, irmãos? Isso é a natureza do arrependimento. Essa transformação é interna para externa. E ela não depende dos outros fatores. Ela precisa ocorrer em nós. O arrependimento verdadeiro, irmãos, é nosso. O chamado que você tem é seu chamado. E isso precisa ser encarado de uma forma levado a sério. Não é brincadeira o evangelho, não é brincadeira o reino, não é brincadeira essa mudança, essa transformação. E exige de nós, amém? Amém, irmãos? Vocês estão aqui ou não estão? Quanto tempo ainda eu tenho? Acabou. Não? Desculpa. Amém. Querem seguir e aprender um pouco mais ou não? Eu também. Então vamos ler a palavra. A palavra de Deus, irmãos, ela é a única que pode nos mudar, nos transformar, nos restaurar. Somente a palavra de Deus, amém? Não é ideias, não é filosofias, não é pensamentos bons, nada disso. O que nos muda, o que nos molda, o que nos transforma é a palavra. Olha só que interessante, Marcos 1, de 4 a 5.
Assim surgiu, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. E ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém confessando os seus pecados, e eram batizados por ele no Rio Jordão. Versículo 15, o tempo é chegado, dizia ele, João Batista, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Irmãos, eu tive uma experiência uma vez com Deus, muito da hora. Eu estava num seminário de cura e libertação, e aí fazia muitos anos que eu não tinha uma visão, muitos anos, e aí eu estava lá brisando, eu falei, mano, não é possível, velho. Eu não me lembro ao certo para falar para vocês, mas eu lembro que eu via um anjo escrevendo um papel. Mano, isso é uma viagem, né? E o anjo escrevia um papel, tal, e eu, mano, não é possível, velho. Você lembra que eu te contei isso? Para não deixar eu mentir sozinho, né? Minha esposa está aqui. Eu falei, mano, não é possível, eu tô viajando, ainda até fiz assim, falei, mano, beleza. Daqui a pouco, irmãos, eu estava sentado, chegou um cara e me deu um bilhete e falou assim, ó, o Senhor mandou te dar esse bilhete. Parece piada, né, que eu vou falar alguma coisa engraçada depois disso, mas não é verdade, isso é verdade. Eu tenho esse bilhete em casa, e nesse bilhete estava dizendo, Deus te chamou para ser o João Batista dessa geração, anuncia o arrependimento, as boas novas. Olha que coisa mais, isso foi uma experiência que eu tive com Deus particular, assim, sobrenatural, que coisa poderosa, e poder agora estar falando disso que nós estamos lendo, me traz a confirmação do nosso propósito, do propósito de estar vivo. Irmãos, essa unção, né, essa palavra eu recebi, e eu entrego essa palavra para vocês. Essa é a nossa missão nessa terra, que nós levamos o arrependimento à vida das pessoas, que nós, né, sejamos verdadeiramente pessoas arrependidas. Lutero disse na primeira tese dele, ele fala assim, eu anotei aqui, a primeira tese de Lutero escreveu 95 teses, e a primeira ele diz assim, dizendo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos. Isso são palavras de Jesus, amém? Arrependei-vos, certamente, quer que toda a vida dos crentes na terra seja um contínuo e ininterrupto arrependimento. Conclusão da tese de Lutero, certamente que toda a vida de um cristão nessa terra, de um crente, tem que ser um contínuo e ininterrupto arrependimento. Existe um equívoco gigante aqui. As pessoas acham que porque um dia ela passou e teve um encontro com Deus, ou ela tomou uma decisão, ela se arrependeu e que ela não precisa mais se arrepender. Irmãos, o arrependimento, ele é uma luta diária da sua velha natureza. Todo dia você tem que se arrepender, todo dia você se converte, porque o arrependimento traz conversão. Que conversão? De mudança da mentalidade. Então, diante das coisas, nós convertemos a nossa mente através do arrependimento. Amém? Amém ou não amém? Eu quero encerrar, eu não vou mais me alongar sobre o assunto. Eu quero me encerrar dizendo que quando nós tomamos uma decisão e nós nos arrependemos e nós nascemos de novo, acontece algo sobrenatural, irmãos. Algo que deveríamos valorizar demais. Porque nós, quando assumimos o nosso chamado, nós recebemos o selo do Espírito Santo. E o selo do Espírito Santo, ele traz consigo algumas responsabilidades,
que nós temos quando nós assumimos o nosso chamado, o nosso propósito, nos arrependemos. Um deles é, por exemplo, não desprezar a voz de Deus, não desprezar a voz do Espírito. Uma pessoa que é arrependida, ela não despreza a voz do Espírito Santo. Sabe, eu quero ser como a voz do Espírito Santo agora na sua vida. Talvez você está aqui hoje, mas você sabe tantas coisas que você precisa fazer novas alianças com Deus, novos acordos, porque você fraquejou no meio da jornada, porque você trocou a presença de Deus, ou porque você se apaixonou pelo mundo, ou se apaixonou pela essa terra, ou se apaixonou por alguma pessoa, e acabou rejeitando os princípios de Deus. Muitas coisas você já tinha conquistado, uma vida de santidade, uma vida de entrega, de renúncia, e você foi largando, foi deixando, e foi abandonando as conquistas que você já teve. E como um profeta, como um homem de Deus, como a voz do Espírito Santo na sua vida, eu quero te dizer que hoje, essa tarde, é o tempo de você voltar. É o tempo de você formar novas alianças com Deus. Eu gostaria que você ficasse de pé agora. Pode pôr aquela música.